Hoje você aprenderá a história completa da Bíblia e compreenderá tanto o Antigo quanto o Novo Testamento desde Adão, no Jardim do Éden, até a morte dos discípulos de Jesus. Sem dúvida alguma, quando você terminar de assistir a este vídeo, você não será o mesmo. Você amará ainda mais a palavra de Deus. É claro que isso só acontecerá se você abrir seu coração para a palavra de Deus. Portanto, peço que use o seu coração para espalhar a palavra das Escrituras Sagradas, se inscrevendo, dando um like e compartilhando esse ensinamento. Se você tiver dificuldade em entender a Bíblia neste vídeo, você será capaz de compreendê-la. E depois de assistir tudo o que será ensinado, tenho certeza de que você será edificado e iluminado pelas Escrituras. Tudo começou no começo. Antes do começo, só havia Deus. Ele nunca deixou de existir. Ele existe desde a eternidade. Ele não teve origem. Ele é a origem de tudo. Ele não foi criado. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não começou a existir. Ele é o Pai da eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. No começo, Deus criou os céus e a terra no sexto dia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e do homem ele criou a mulher. Adão e Eva foram criados perfeitos, puros e inocentes. Eles tinham plena comunhão com Deus, eles viveram deleitados no jardim de Deus, como administradores da criação de Deus. No entanto, eles caíram em pecado, e toda a raça humana foi lançada neste abismo de total depravação, porque todos nós estávamos em Adão. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Por inveja, Caim matou seu irmão, tornando-se o primeiro assassino e fratricida da história. Mais tarde, Adão e Eva tiveram outro filho, Sete. Por meio dele, uma linhagem santa começou a surgir que se voltou para Deus. No entanto, não demorou muito para que a terra fosse cheia de maldade e violência. Deus então decidiu exterminar o homem que ele havia criado da face da terra, mas havia um homem justo, Noé. Portanto, Deus derramou juízo através do dilúvio, salvando Noé, sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Ham e Jafé, com suas respectivas esposas em uma arca que eles tinham construído através dos filhos de Noé. Deus reiniciou a origem de vários povos. Sem tornou-se o pai das nações semíticas. Ham tornou-se o progenitor das nações africanas e asiáticas, e Jafé tornou-se o tronco das nações europeias. Mais tarde, Deus escolheu uma família para formar o povo que seria o instrumento para trazer o Messias prometido ao mundo. Ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão deixou sua terra e sua parentela e tornou-se um peregrino da fé, levantando altares a Deus onde quer que ele fosse. Continuou Abraão e seu sobrinho, Ló, que se tornou o pai de 2 nações, os Amonitas e os Moabitas. Quando Abraão deixou Harã, ele tinha 75 anos. Deus prometeu que ele teria um filho, o filho da promessa, e seria o pai de uma nação numerosa, e todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Abraão esperou 11 anos para que a palavra de Deus se cumprisse. Sarai, sua esposa, já não acreditando mais na promessa de Deus, deu sua serva Hagar a Abraão para coabitar com ele. Assim nasceu Ismael, que se tornou o pai de uma nação numerosa, o povo árabe, os inimigos históricos do povo de Israel. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu a ele e ordenou-lhe que saísse de sua tenda e contasse as estrelas no céu. Então ele disse que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas no céu e a areia na praia. Mas Deus também revelou que seus descendentes seriam escravizados por um período de 430 anos. Deus mudou o nome de Abrão, que significa grande pai, para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quando a criança da promessa ainda não havia nascido, Abraão tinha 100 anos e sua esposa Sara tinha 90 quando Isaque nasceu. Isaque casou-se com Rebeca, que era estéril após 20 anos de casamento. Rebeca foi curada e tiveram 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú tornou-se o pai de Elifaz, Basemate deu-lhe Reuel, Eolibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. E Jacó, que recebeu o nome de Israel em sua conversão, tornou-se o pai dos israelitas. Jacó teve 12 filhos e uma filha através de José, o penúltimo filho. A família de Jacó mudou-se para o Egito com 70 pessoas. Lá eles se estabeleceram na terra de Goã, uma região fértil.
Essas 70 pessoas se multiplicaram de forma surpreendente. Após 400 anos no Egito, eles partiram sob a liderança de Moisés com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas. A jornada pelo deserto em direção à terra prometida continuou. O que deveria levar 3 meses, levou 40 anos devido à incredulidade do povo e aos 12 espiões que foram enviados para explorar a terra prometida. 10 deles voltaram com um relatório pessimista e incitaram e amotinaram o povo contra Deus e Moisés. Diante dos gigantes dessas terras, sentiram-se como gafanhotos e diminuíram o poder de Deus. Então Deus os puniu severamente, condenando todos aqueles povos a perecerem no deserto, permitindo apenas a Josué e Calebe, os espiões fiéis, entrarem na terra prometida. O povo de Israel vagou em círculos no deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que espiaram a terra. O deserto tornou-se o maior cemitério do mundo, onde toda a geração que saiu do Egito pereceu, exceto os 2 homens que ousaram confiar em Deus depois de 40 anos de errância. Nós temos 6 anos de conquista da terra sob a liderança de Josué, mas ainda havia muita terra para conquistar. Josué, o servo de Moisés, apresentou o povo à terra prometida através de um chamado de Deus e de um poder extraordinário. Após a morte de Josué, começou uma longa fase de 330 anos de domínio teocrático, chamada Período dos Juízes. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e altos e baixos na vida de Israel. Durante o tempo dos juízes, o povo fazia o que queria devido à dureza de coração do povo de Israel. Eles foram oprimidos por muitos inimigos nesse tempo. Deus levantou líderes de grande estatura como Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Após esse longo período, veio uma nova fase, a monarquia. O povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, pediu um rei. O povo não queria mais que Deus os governasse. Samuel, o último juiz, então ungiu Saul como rei sobre Israel. Saul governou por 40 anos. Ele começou bem, mas terminou mal. Abriu as cortinas de seu reinado com humildade, mas depois sucumbiu ao orgulho, crueldade e, finalmente, rebelião e apostasia. Depois dele, Davi reinou em seu lugar, também por 40 anos, transferindo a capital de Israel de Hebrom para Jerusalém. Seu reinado foi bem sucedido. Davi fortaleceu seu reino e tornou-se o rei mais proeminente de Israel, acumulando riquezas, conquistando terras, derrotando exércitos, andando com Deus, sendo um homem segundo o coração de Deus. Apesar de pecar gravemente contra Deus, sua família e seu povo, ele se arrependeu e foi perdoado por Deus. De sua linhagem veio o Messias. Depois de sua morte, seu filho Salomão reinou em seu lugar por 40 anos. Ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu sabedoria e riquezas. Ele se tornou um homem renomado em seu tempo, construiu o templo em Jerusalém e desfrutou de paz em seu reinado. No entanto, devido às suas muitas esposas, seu coração foi corrompido. Somente na velhice Salomão se voltou para Deus e se arrependeu de seu pecado. Assim tivemos 120 anos do Reino Unido. Saul caiu nas armadilhas da feitiçaria, Davi na armadilha do adultério e Salomão nas garras da idolatria. Deus concedeu o desejo do povo de ter reis, mas o povo teve que sofrer as consequências dessa escolha imprudente. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu porque seu filho Roboão recusou-se a atender ao pedido do povo de aliviar os impostos pesados. O esplendor pomposo e luxuoso do governo de Salomão foi sustentado pelo trabalho dos trabalhadores sufocados por impostos exorbitantes. Eles aproveitaram a transição de poder para exigir mudanças. Como não tiveram sucesso em se alinhar com o novo rei, 10 das 12 tribos conspiraram contra Roboão e seguiram um novo líder, Jeroboão, formando o Reino do Norte com sua capital se tornando Samaria. O reino durou 209 anos. Este reino teve 19 reis de 8 dinastias diferentes. Nenhum desses reis era justo. Todos se desviaram de Deus e seguiram os caminhos de Jeroboão. Esse rei decidiu usar a religião para fins políticos, temendo que seus súditos buscassem Jerusalém para adorar no templo e se sentissem politicamente atraídos pelos reis de Judá. Jeroboão I decidiu então construir templos no Reino do Norte em Betel, Gilgal e Bebeá.
Neles, ele colocou um bezerro de ouro e induziu o povo a adorá-lo como se fosse Deus. Todos os 19 reis do Reino do Norte seguiram esse caminho. Todos eram perversos e malignos. Nenhum buscava a Deus naquele tempo. O Senhor levantou alguns profetas para denunciar o pecado dos reis da nação e dos profetas oportunistas, assim como dos sacerdotes subornados com dinheiro. Naquela época, Deus levantou os profetas Amós, Oséias e Miqueias, que confrontaram corajosamente os desvios da nação, desde o palácio até as cabanas, dos templos rivais ao comércio, das ruas aos campos, denunciaram a corrupção política e levantaram suas vozes contra a religião prostituída, lançaram a acusação de Deus contra os poderes executivos e legislativos corruptos, denunciaram a injustiça social e a opressão econômica, chamaram o povo ao arrependimento, mas suas mensagens caíram em ouvidos surdos. Durante o reinado de Acabe, através de sua esposa Jezabel, a crença perniciosa no deus cananeu Baal, o deus da prosperidade, se espalhou por todo Israel. Naquela época, Deus levantou o profeta Elias para desmascarar esta divindade pagã e minar a credibilidade do abominável ídolo. Mesmo neste reino, Deus chamou Eliseu para substituir Elias e realizar um ministério prodigioso. Mas como Israel se recusou a ouvir a voz de Deus, o Senhor usou a linguagem da vara e trouxe a Assíria contra a nação de Israel. A Assíria era a vara da ira de Deus contra Israel, um império guerreiro expansionista e sedento de sangue. Sempre que conquistava um povo, cometia atrocidades e barbaridades contra os vencidos, deixando corpos mutilados e empilhando cabeças nos portões das cidades conquistadas, sujeitando as pessoas à mais amarga ignomínia. Depois de levar o povo do norte para o cativeiro, o rei Sargão II enviou uma mistura de outros povos para a terra de Israel, formando uma grande mistura racial lá. Ele sabia que a ação racial enfraqueceria a existência potencial de um povo. Assim, com essa mistura racial, um povo híbrido chamado samaritanos foi formado em Israel, que se tornou um inimigo amargo do povo de Judá. O Reino do Sul, composto pelas tribos de Benjamim e Judá, teve 20 reis, vários dos quais eram piedosos, como Asa, Jeosafá, Ezequias, Jotão, Uzias, Joás e Josias. Sempre que um rei piedoso ascendia ao trono, a nação prosperava e crescia economicamente, moralmente, socialmente e espiritualmente no Reino do Sul. Para cumprir a profecia de que o Messias viria da casa de Davi, apenas uma dinastia governou. Para falar ao povo de Judá, Deus levantou vários profetas como Isaías, Miqueias, Joel, Sofônias e Jeremias. A nação também se tornou profundamente corrompida, não ouvindo a voz de Deus. Então, da mesma forma, Deus os disciplinou e enviou o exército babilônico, entregando-os nas mãos de seus inimigos. O povo de Judá foi levado para o cativeiro babilônico. O Reino do Sul, chamado Judá, durou 345 anos. Após 2 incursões, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu seu glorioso templo e levou o povo para o cativeiro, deixando a cidade em tremenda desgraça. O povo ficou no cativeiro por 70 anos, conforme profetizado por Deus ao profeta Jeremias. Durante o período de cativeiro, Deus levantou os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel. Neste período, o povo foi purificado da idolatria e surgiram as sinagogas. Após o tempo estabelecido por Deus, o povo de Judá retornou à sua terra. Nessa época, Babilônia já havia caído nas mãos do Império Medo-Persa. Ciro, previsto por Deus 200 anos antes de seu nascimento, libertou o povo judeu e abriu as portas para o seu retorno à terra de Canaã. O povo retornou em 3 grupos, sob a liderança de Zorobabel para a reconstrução do templo, sob a liderança de Esdras para ensinar a lei e sob a liderança de Neemias para a reconstrução das muralhas e a reestruturação política e espiritual do povo. Assim que retornaram do cativeiro e começaram a reconstrução do templo, o povo judeu começou a enfrentar problemas. Primeiro, os astutos samaritanos queriam se unir a eles no trabalho para desestabilizá-lo. Como a proposta de parceria foi rejeitada, os samaritanos, numa segunda fase, começaram a ameaçá-los. Então,
os samaritanos escreveram ao rei Artaxerxes acusando os judeus de conspirar contra o reino medo-persa. Diante dessa perseguição nefasta, o trabalho no templo foi interrompido por cerca de 20 anos. Durante esse período, o povo relaxou em seu zelo pela casa de Deus e começou a focar em seus próprios negócios, construindo e embelezando suas próprias casas às custas da casa de Deus, que estava em ruínas. Nesse período, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para chamar o povo ao arrependimento. A mensagem desses profetas teve um efeito rápido e profundo. O povo se arrependeu e retornou entusiasticamente para completar a reconstrução do templo. Então, houve um grande despertar espiritual, uma reorganização nas famílias e no sacerdócio e um retorno sincero a Deus. Cerca de 100 anos se passaram, e uma nova geração surgiu. Agora o povo continuava a frequentar o templo e oferecer sacrifícios, mas já não honravam mais a Deus. Eles ofereciam animais cegos, doentes e aleijados a Deus como holocaustos, desprezando a mesa do Senhor e considerando-a contaminada. Os sacerdotes se corromperam e pararam de ensinar a palavra de Deus ao povo. A família foi profundamente afetada, os casamentos começaram a desmoronar, terminando em divórcio. O povo já não acreditava que Deus fosse capaz de julgá-los, então relaxaram em devolver os dízimos. Embora continuasse a frequentar o templo, estava longe de Deus. Nesse momento, Deus levantou Malaquias para chamar o povo ao arrependimento. Foi assim que o Antigo Testamento se encerrou, 400 anos antes de Cristo. Após o profeta Malaquias, tivemos um longo período de 400 anos, chamado de período interbíblico ou período de silêncio profético. Nesse período foram escritos livros religiosos históricos não canônicos, os livros apócrifos. O Antigo Testamento também foi traduzido do hebraico para o grego, originando a famosa versão chamada Septuaginta. O Império Medo-Persa caiu diante do Império Grego de Alexandre, o Grande, que após conquistar nações e reinos, morreu prematuramente aos 33 anos, lamentando por não ter mais terras para conquistar. Ele expandiu poderosamente seu império, difundindo a cultura helenística e a língua grega, tão úteis mais tarde para a rápida e ilimitada disseminação do Evangelho. Com a morte de Alexandre, o reino caiu nas mãos de 4 generais, e é importante destacar a dominação dos Ptolemaicos egípcios e dos Seleucidas sírios, que estavam sempre em conflito. Israel era dominado às vezes por um, às vezes por outro. Nesse período, Antíoco Epifânio indignou os judeus ao sacrificar um porco no altar do templo em Jerusalém, o que foi uma abominação para eles. Esse fato deu início à Guerra dos Macabeus, vencida por Judas Macabeu após muitas mortes. Mais tarde, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou Jerusalém e os romanos passaram a dominar Israel. Herodes, o Grande, reinou em seu lugar. Herodes, o Grande, foi um grande administrador, expandiu e embelezou o templo em Jerusalém, construiu o porto de Cesareia, abrindo caminho para o comércio internacional e facilitando as viagens missionárias ao redor do mundo. Construiu a fortaleza de Massada e muitos palácios e fortalezas. No entanto, Herodes era um homem inseguro e violento. O medo de perder o trono o atormentou durante toda a sua vida. Ele se casou 10 vezes e teve muitos filhos. Quando se casou com Marna, uma mulher da nobreza, mandou matar todos os nobres de sua família com medo de perder o trono. A pedido de sua sogra, nomeou Arquelau, seu único sobrinho de 17 anos, como sumo sacerdote de Jerusalém, mas depois, ao perceber que ele estava ganhando o favor do povo, mas mandou matá-lo. Sua temerosa sogra fugiu para o Egito, mas Herodes enviou seus emissários atrás dela para matá-la. César Augusto o chamou para Roma por suas atrocidades. Antes de partir, porém, mandou matar sua esposa Marna por medo de que conspirasse contra ele. Na sua ausência, ele depois enviou 2 de seus filhos para Roma estudar. Sua irmã Salomé ensinava que eles voltariam mais preparados para assumir o trono. Herodes não hesitou. Ordenou que seus 2 filhos fossem estrangulados. Antes de morrer, fez sua irmã Salomé jurar que mataria pelo menos um nobre de cada família em Jerusalém, porque queria lágrimas em seu funeral. Este era o homem que ficou alarmado quando soube dos magos que um menino havia nascido em Judá para ser rei de Israel.
Depois que Herodes o Grande morreu por volta do ano 4 a.C., seu reino foi dividido entre 4 de seus filhos. Arquelau, um dos filhos de Herodes, reinou sobre a Judéia, Samaria e Edom. Ele foi um terrível rei. Os judeus, no final, pediram aos romanos que o removessem do cargo. Roma, preocupada com os constantes problemas na Judéia, instalou um procurador romano ou governador lá. Foi assim que os romanos começaram a governar diretamente a Judéia. Naquele tempo, Pilatos era o governador. Esta situação catastrófica e política em que o povo escolhido de Deus se encontrava sob o poder odioso dos herodianos e à mercê da escravidão sob o domínio dos romanos, fez a esperança política pelo Messias se manifestar como nunca antes, um clamor por libertação e redenção da servidão ímpia. Foi então, nesse momento, que Jesus, na plenitude dos tempos, cumprindo as profecias bíblicas, nasceu em Belém, na Judéia. A palavra eterna se fez carne e habitou entre os homens. Ele viveu entre nós, cheio de graça e verdade. Ele vestiu a pele humana, calçou as sandálias da humildade, andou em nossa terra, comeu nosso pão, bebeu nossa água, sentiu nossa dor, chorou nossas lágrimas, carregou nossos pecados em seu corpo na cruz e ressuscitou em glória para nossa justificação. Tanto a cultura helenística quanto a romana se uniram à contribuição judaica para a vinda do Messias ao mundo. Quando Jesus nasceu, a Palestina estava sob o domínio de Roma, com a perseguição de Herodes, o Grande. José e Maria fugiram com o bebê Jesus para o Egito, ficando lá até a morte do rei perverso. Eles voltaram do Egito e se estabeleceram em Nazaré, a cidade onde haviam morado anteriormente. Lá Jesus cresceu como filho de um carpinteiro. Aos 30 anos ele começou seu ministério sendo batizado no Jordão por João Batista, identificando-se assim com os pecadores que veio salvar. Ali no Jordão, enquanto Jesus orava, os céus se abriram e o Pai falou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Naquele mesmo momento, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, capacitando-o com poder para iniciar seu ministério. Do Jordão, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, onde jejuou por 40 dias e 40 noites, durante os quais foi tentado pelo diabo 3 vezes. O diabo atacou Jesus para derrubá-lo, mas o Filho o derrotou no deserto, sempre usando a espada do Espírito, a palavra de Deus. O diabo derrubou o primeiro no paraíso, mas foi derrotado pelo segundo, Adão, no deserto. Do deserto, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para a Galileia, chegando a Nazaré, onde viveu a maior parte de sua vida terrena. Ele entrou na sinagoga, pegou o rolo do livro de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar, curar e libertar." Jesus chamou 12 homens, a quem chamou de apóstolos, investindo a maior parte do seu tempo para treiná-los e discipulá-los. Ele viajou pela Galileia, Pera, Samaria e Judéia, pregando em cidades, aldeias e campos, pregando em sinagogas e no templo, pregando ao ar livre na praia e também em casas, pregando para multidões e também para pequenos grupos. Jesus foi a todos os lugares fazendo o bem e libertando todos aqueles oprimidos pelo diabo. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, deu vista aos cegos, endireitou os paralíticos, fez os coxos andarem, deu ouvidos aos surdos, purificou os leprosos, libertou os possuídos e ressuscitou os mortos. Foi a suprema revelação de Deus aos homens, dado o nome de Emanuel, Deus conosco. Ele é Deus manifestado na carne. Jesus veio com uma missão definida para todos aqueles a quem o Pai lhe deu. Ele nasceu para morrer. Ele morreu para que pudéssemos viver. O apóstolo Paulo foi enfático quando disse que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. O diabo usou vários dispositivos para mantê-lo longe da cruz, mas Jesus marchou em direção a ela como um rei caminha em direção à coroa. Na cruz, Jesus esmagou a cabeça da serpente e triunfou sobre principados e potestades, expondo-os ao desprezo. Na cruz, Jesus completou a obra da redenção. Na cruz, ele nos libertou. A morte não pôde detê-lo.
Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou novamente para nossa justificação. Antes de ascender ao céu, instruiu seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai até que fossem revestidos de poder. Em Atos 1:8, Jesus fala sobre o poder dado pelo Espírito Santo e também dá a estratégia de ação a seguir para serem testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após o Pentecostes, a igreja explodiu em Jerusalém, com um crescimento surpreendente, multidões continuamente sendo adicionadas a ela. O crescimento e a expansão da igreja de Jerusalém é registrada por Lucas, até o capítulo 7 do livro de Atos. Enquanto a igreja ainda estava limitada à Judéia, Deus enviou perseguição contra ela, e os crentes foram dispersos levando a palavra para onde quer que fossem. Foi assim que Filipe chegou a Samaria, rompendo as barreiras da inimizade e pregando o evangelho com poder ali. As pessoas se alegravam ao ouvir e ver as coisas que Deus fazia por meio de Filipe, o diácono pregador. Ele falava e fazia o evangelho chegar aos ouvidos e aos olhos através da imposição de mãos dos apóstolos Pedro e João. Os samaritanos também receberam o Espírito Santo. O evangelho se espalhou além das fronteiras de Israel com a conversão do perseguidor da igreja, Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Mais tarde, uma igreja gentia, a igreja de Antioquia na Síria, tornou-se a mãe das missões naturais. Depois disso, Barnabé e Saulo partiram para sua primeira jornada missionária nas regiões da Galácia, passando por Perge, Derbe, Icônio e Listra, estabelecendo igrejas e constituindo presbíteros. Na segunda viagem missionária, Paulo e Silas foram às províncias da Macedônia e da Acaia, plantando igrejas em Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. De Antioquia, na Síria, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, a Coríntios e as duas cartas aos Tessalonicenses. Na terceira viagem missionária, Paulo visitou a província da Ásia Menor, permanecendo 3 anos. Em Éfeso, a capital da província, de onde escreveu as duas cartas à igreja em Corinto. Nesta cidade cosmopolita, com mais de 300.000 habitantes, havia o templo da deusa Diana, um palácio de mármore 4 vezes maior que o Partenon em Atenas, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nos anos em que Paulo passou na Ásia Menor, igrejas foram plantadas em toda a província, como as de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Colossos. Devido à fome que assolava o mundo nos tempos do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma, conforme registrado no livro de Atos 18:2. Paulo então fez uma grande coleta entre as igrejas gentias para levar aos pobres na Judéia. Ao embarcar para Jerusalém, ele informou os anciãos de Éfeso que o esperava de cidade em cidade eram correntezas e tribulações. No entanto, ele não considerava sua própria vida para cumprir seu ministério de proclamar o evangelho da graça de Deus. Antes de embarcar para Jerusalém, ele escreveu sua mais robusta epístola, a Carta aos Romanos, onde compartilhou seu desejo de visitar a capital do Império e compartilhar a palavra com a igreja, sendo dito por ela para ir à Espanha. Apesar de trazer ajuda financeira significativa aos pobres da Judéia, Paulo foi preso em Jerusalém e de lá transferido para Cesareia, onde ele foi acusado por 2 anos pelos judeus sob a égide dos governadores Félix e Festo, diante da tendência de Festo em entregá-lo ao Sinédrio, que planejava sua morte. Paulo, utilizando os privilégios de sua cidadania romana, optou por ser julgado em Roma. Na viagem para a capital do Império, enfrentou um terrível naufrágio. O barco se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e tripulação foram milagrosamente salvos, conforme Deus havia prometido a Paulo na ilha de Malta. Ao chegarem lá, uma víbora mordeu a mão de Paulo, mas Deus neutralizou o veneno letal da serpente e até mesmo usou seu servo para curar todos os doentes na ilha. Assim, os malteses enviaram Paulo para Roma com todas as suas necessidades cobertas. Lá, ele permaneceu preso por 2 anos em uma casa alugada. A partir dali, Paulo evangelizou a guarda pretoriana, encorajou os crentes a trabalhar e escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Após esse período, Paulo foi libertado da prisão e então escreveu a primeira carta a Timóteo,
e a carta a Tito. Mas a partir do ano 64, a perseguição à igreja, em vez de ser religiosa, tornou-se política, e Paulo voltou à prisão, sendo encarcerado em uma masmorra, um calabouço escuro, úmido e insalubre. Em 17 de julho do ano 64, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Nero, o imperador, vestido como um ator, subiu ao topo da Torre de Má, de onde observou o incrível espetáculo das chamas devorando a cidade. Foram 7 noites e 6 dias de fogo, e quando as chamas se apagaram, 70% da cidade foi destruída. Dos bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelo fogo, incluindo os 4 bairros densamente povoados por judeus e cristãos, o que deu a Nero um álibi para culpar os cristãos pelo incêndio de Roma. Uma brutal perseguição à igreja então começa. Faltava madeira para fazer cruzes. Tal era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Dessa segunda prisão, Paulo escreveu sua última epístola, a segunda carta a Timóteo. Nela, ele relatou a chegada de seu próprio martírio e a gloriosa esperança de tomar posse da coroa da justiça. Assim, por volta do ano 67, o veterano apóstolo foi decapitado, deixando, no entanto, um legado abençoado para as gerações futuras. O Novo Testamento foi escrito ao longo de um período de 50 anos. Temos 4 livros gráficos, os 4 evangelhos, e 3 são sinóticos, ou seja, vistos da mesma perspectiva, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco de Mateus é apresentar Jesus como o Rei dos Judeus, escrito para os judeus. Contém o maior volume de citações do Antigo Testamento e é o mais judaico dos evangelhos. O foco de Marcos é apresentar Jesus como servo, escrito para os romanos. É o evangelho que se concentra nos feitos de Jesus mais do que em seus ensinamentos. O evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem, escrito para os gregos, por um médico gentio, historiador e viajante. Seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Portanto, Lucas é o evangelista que fala mais sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia perigosa que negava a divindade de Cristo, tem uma abordagem diferente dos outros. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações "Eu sou", provando que Jesus é realmente Deus. Também temos os Atos dos Apóstolos, que relatam fatos relacionados à igreja primitiva, desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão, pois a história da igreja continua. Somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemon. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados devido à perseguição a voltar à fé, que é a carta aos Hebreus, de um autor desconhecido. Também temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Que Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, todas as obras de Jesus mais do que seus ensinamentos. O Evangelho de Lucas enfatiza Jesus como o Filho do Homem, escrito para os gregos por um médico historiador e viajante gentil. Seu propósito é apresentar o retrato de Jesus como o homem perfeito. Portanto, Lucas é o evangelista que fala mais sobre a vida de oração de Jesus e seu ministério realizado no poder do Espírito Santo. João, escrito no final do 1º século para refutar o gnosticismo, uma heresia perigosa que negava.
A divindade de Cristo tem uma abordagem diferente dos outros. Ele prova que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. João selecionou 7 milagres realizados por Jesus e 7 declarações: Eu sou, provando que Jesus é de fato Deus. Nós também temos os Atos dos Apóstolos, que relatam fatos relacionados à igreja primitiva desde seu nascimento até sua expansão para a cidade de Roma. 3 igrejas lideraram esse avanço: Jerusalém, Antioquia e Éfeso. 4 províncias do Império foram alcançadas: Galácia, Macedônia, Ásia e Ásia Menor. O livro de Atos não tem conclusão à medida que a história da igreja continua. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja que nasceu no Pentecostes. Nós também temos as cartas do apóstolo Paulo às igrejas de Roma, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossenses e Tessalônica, bem como suas cartas pessoais, a Timóteo, Tito e Filémon. Além disso, temos uma carta enviada aos judeus que estavam sendo tentados devido à perseguição a voltar na fé, que é a carta aos Hebreus por um autor desconhecido. Nós também temos as cartas gerais escritas por Tiago, Pedro, João e Judas. Finalmente temos um livro escatológico, o Apocalipse, que narra a vitória triunfal de Cristo e sua igreja, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, por volta do ano 96. Espero que você tenha aprendido sobre essa história. Deus abençoe sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar toda a tristeza, toda a solidão e fornecer o que você precisa. Vá para o seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Ele vai te ouvir. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.